Muita gente me chama, tanto em inbox quanto no WhatsApp, questionando por que minhas medidas não batem. Ah, mas eu corto tudo direitinho, sigo as medidas certas dos projetos, faço, refaço, confiro e na hora de fechar não bate. Falta, sobra, vou desistir, essa vida não é pra mim, não quero saber, não é possível. Tem gente que fala até que as professoras passam as medidas erradas. Não é isso, gente. Vamos tirar isso da cabeça de uma vez por todas? Meu nome é Patrícia, do Patrícia Leal Ateliê, e hoje o assunto é esse. Socorro, minhas medidas não batem. Então, na verdade, é muito simples resolver esse problema, essa dificuldade de algumas de nós artesãs. E eu custei, vou admitir, a perceber o que eu vou falar aqui para vocês. A gente não se atenta às ferramentas que a gente usa, principalmente as ferramentas de medida. Porque, teoricamente, deveria existir um padrão, concorda? Medida é medida, 1 centímetro tem 1 centímetro, 10 centímetros tem 10 centímetros e por aí vai. Só que nem sempre é assim. Como assim nem sempre é assim? É porque nem sempre as ferramentas seguem esse padrão. Então, às vezes, por causa de meio milímetro, 1 milímetro de uma medida grande, no final a sua peça vai ficar torta, vai faltar um pedaço, vai sobrar um pedaço. Nossa, quantas vezes eu cortava, media e não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. Até que eu falei assim, nossa, mas como não? E eu conferi a medida na mesa de corte com a ferramenta que eu tinha usado e eu medi naquela régua que vem desenhada na máquina de costura e o negócio não bateu. Como assim não bateu? Tinha que bater, concorda? Pois é, tinha que bater. Só que nem sempre é assim que acontece. Então, para mostrar para vocês o que eu tô falando, eu fiz o seguinte. Eu cortei um pedaço de sintético e eu risquei aqui no avesso a medida. Ele tem 20 por 20. É só para exemplificar, tá, pessoal? E aí eu fiz a marcação no meio aqui de 10 por 10. São 4 quadrados de 10 por 10, mas eu quero só para exemplificar mesmo o que eu vou falar. Eu vou ali para a mesa de corte e vou mostrar para vocês o que eu tô falando, ok? Aguenta a mão aí. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui algumas das ferramentas que eu uso para medir e para riscar os materiais dos trabalhos que eu faço. Eu tenho essa régua aqui, que é aquela que a gente vê nas lojas, o pessoal usando para cortar. Eu tenho uma régua de madeira. Tenho essa régua de metal, que é a que eu mais uso, na verdade. Que foi, inclusive, a que eu usei para riscar esse quadrado aqui com o material que a gente vai usar como referência. Tenho essa régua aqui de alumínio, fita métrica. Eu até trouxe duas para vocês verem que vai dar diferença. Essa aqui, que é uma régua, na verdade, de marcar a caixinha de leite, mas ela tem também medida de centímetro na lateral. E a régua de acrílico, que é a que a gente mais usa nos trabalhos. Mesmo porque quando faz medida, essa minha é de 10 por 60, e quando faz medida menores de 10, eu adoro usar, eu prefiro usar essa base aqui como referência. Tem a base de corte também, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que eu comentei sobre as medidas diferentes.
eu risquei esse... Eu risquei esse quadrado aqui de material. Eu vou usar o lado do avesso para poder riscar sem problema. Ele tem 20 por 20. E aí eu marquei o meio pra gente medir aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima da minha base de corte, primeiro, para conferir nela. Eu tenho 2 tábuas de corte aqui. Eu vou colocar em cima de uma medida para ver se ela vai bater direitinho. E vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, tô riscando aonde tem 10 centímetros. E tô riscando aonde tem 10 centímetros. Olha, bateu direitinho, tá vendo? Tanto em cima quanto embaixo. Então, sinal de que a minha mesa de corte, minha tábua de corte, tem a mesma medida da minha régua de metal. Agora, eu vou usar a minha régua de alumínio. Vou encostar aqui a marcação de 10. E vou fazer um traço aqui. Vou fazer um outro traço aqui para vocês verem que ela não bateu. E ela não bateu por um pouquinho, olha. Deixa eu acertar aqui, ó. Tá vendo? Eu pus aqui e pus aqui. Tá vendo que ela sai um pouquinho da linha principal? Mas é tão pouquinho. Numa medida grande, isso pode dar diferença. Então, vou deixar ela de lado aqui. Agora, eu vou usar essa régua aqui, que é a régua que a gente vê o pessoal usando nas lojas de material. Ela, inclusive, tem 2 medidas. Tem uma ao contrário da outra. Eu vou colocar aqui, ó. Bem certinho aqui. Na beiradinha. E vou marcar ela. Vou fazer um pouquinho mais fraco pra gente poder ter a medida. Tá vendo que ela também... Deixa eu acertar o foco aqui, ó. Ela também sai um pouquinho do meu risco principal. Meio milímetro que deu a diferença. Igual a régua de alumínio. Agora, a régua de madeira. Posicionando aqui bem certinho. Gente, olha a diferença. Conseguem perceber aqui a diferença? Aqui deu 1 milímetro de diferença. Vou agora pegar a minha régua de acrílico. Vou, inclusive, trocar a caneta de riscar. Vou colocar com uma caneta vermelha. Pra gente identificar. E essa aqui eu vou fazer questão de marcar o 20 também pra vocês verem. Olha aqui. Tá vendo que deu diferença aqui e que deu diferença aqui? Então, se eu for usar essa régua aqui de acrílico, eu não posso usar a régua de metal como apoio. Agora, eu vou usar a fita métrica. Para a fita métrica, eu vou fazer 2 medidas diferentes, ó. Uma fita métrica eu vou marcar com vermelho. Deu certinho. Agora, eu vou pro outro lado da fita métrica e vou marcar ao lado.
Mesma fita métrica, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu tentar focar mais. Acho que mais de longe deu melhor, né? Um lado bateu, o outro lado não bateu. Deu meio milímetro de diferença. Na mesma fita métrica. Olha só que coisa louca. Agora eu vou pegar a outra fita métrica. E vou riscar aqui com a caneta azul. De um lado. Não bateu, deu meio milímetro aqui também. E vou pegar esse outro lado da fita métrica. Olha só, gente, também deu diferença entre um lado e outro da mesma fita, né? E aí, para finalizar, eu vou vir aqui com a régua de canto de caixa de leite para mostrar para vocês que bate direitinho, ó, bem em cima. Ó, eu fiz mais grosso para vocês verem que ficou bem certinho. Moral da história: as ferramentas muitas vezes não têm padrão. Isso prejudica a gente no trabalho se a gente não se atentar a isso. 1 milímetro aqui, meio milímetro ali, no final das contas a sua peça, você corre o risco da sua peça ficar torta, ou faltar um pedaço, ou sobrar um pouquinho e não encaixar direito. Então, a minha sugestão antes de qualquer trabalho, defina as ferramentas que você vai usar. Eu vou precisar cortar tamanhos de 70, de 80, e a minha mesa de corte não dá, ou a minha régua de acrílico não dá, então eu vou ter que usar a fita métrica. Ok, aí você pega a sua fita métrica e a outra régua que você vai usar, seja a sua base de corte, ou seja a sua régua de acrílico, ou até mesmo a sua régua de metal, não importa. Confira se as medidas das ferramentas que você está usando são as mesmas, evitando assim que as medidas deem errado, porque se você mede um comprimento com a fita métrica, mas aí você mede a largura com a régua de metal, essas medidas vão ficar diferentes. É só uma dica que eu acho relevante, que para mim fez muita diferença, e a partir do momento que eu comecei a me atentar a isso, as minhas peças nunca mais tiveram problema de medidas erradas, a não ser quando eu errava mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia foi abrir os olhos um pouquinho para isso, e a gente prestar atenção um pouco mais aos pequenos detalhes. Se você não segue o canal, segue aqui, ativa o sininho para sempre receber as mensagens dos vídeos novos, e compartilha se você achar que é um canal relevante para você e para outras pessoas que você acha que pode gostar. Então, nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!